De volta com o Viver é Melhor, nós estamos na semana especial dedicada à saúde das mulheres e o nosso assunto hoje é endometriose. Nós estamos conversando com o Dr. Tomio Arazawa, que é ginecologista e obstetra, que vai nos ajudar a entender uma das grandes questões relacionadas à saúde feminina, para a gente falar de menstruação. Doutor, toda menina, quando fica menstruada e tem cólica, escuta a seguinte resposta: é assim mesmo. Dói assim mesmo e vai ser sempre assim. Vai ser sempre assim, doutor? Tem que ter cólica? Olha, a cólica faz parte do processo da menstruação. Tá? Quando o endométrio descama e sangra, esse processo libera algumas substâncias que tipicamente geram dor. Tá? Só que geralmente é uma dor autolimitada, né, que não pode interferir muito na qualidade de vida dessa menina, dessa mulher. Tá? Se é uma cólica que é muito intensa, deixa a menina de cama, não consegue levantar, fazer suas atividades e não melhora com analgésicos, é uma coisa que chama um pouco mais de atenção. Tá? Tanto é difícil esses casos e isso é tão frequentemente falado para essas meninas que tem estudos mostrando que o diagnóstico de endometriose em adolescentes pode demorar entre 7 a 8 anos para acontecer. Tá? De tanto que... Ela fica todo esse tempo com essa cultura, com essa cultura é de assim que é mesmo. Normal, exatamente, e não tem uma investigação um pouco mais aprofundada. Tá? Então, sim, uma coisa que a cólica é um sintoma que faz parte da menstruação, tá? Mas ela não deve ser uma cólica que vá atrapalhar o desempenho, seja na escola, seja na profissão, seja nos deveres de casa, né, dessa mulher. Então, esse é um fator que dá para diferenciar a cólica de uma cólica normal, de uma cólica que pode estar associada à endometriose. Sim. Muito intensa, que não cede com remédios. Isso. E que dura muito tempo? E que progressivamente, a cada mês que se passa, pode ir piorando. Né? Esse é um outro sinal também. Né? Como eu expliquei que a endometriose, todo mês ele também sangra, também inflama, né? Essa inflamação geralmente é cumulativa e vai dando mais dor progressivamente. Quais são os outros sintomas que podem ser associados à endometriose, além da cólica? Tá. Além da cólica menstrual, outro sintoma que é muito frequente, tá? Dependendo de onde tiver a endometriose, é a dor na relação sexual de profundidade. Tá? Então, se a endometriose estiver entre o útero e o intestino, por exemplo, né, na relação sexual, ao contato com essa lesão na profundidade, isso geralmente desencadeia a dor. Tá? Então, dor na relação sexual é o segundo sintoma que também é frequente nessas pacientes. Tá? Alterações intestinais cíclicas, tá? O que seria isso? Caracterizado basicamente por dor na hora de evacuar, tá? Ou sangramento na evacuação durante o período menstrual. Tá? Então, pode-se ter lesões no intestino e que no período menstrual ficam inflamadas, né, dificultando a evacuação, dando dor ou sangramento. Tá? Se a endometriose estiver em outro lugar no intestino, às vezes pode dar cólica intestinal, não localizada só no reto, mas em todo o abdômen. Tá? Então, esse foi o terceiro. Quarto seria alterações urinárias cíclicas, né, que também, ou seja, que a endometriose na bexiga, por exemplo, poderia também dar dor ou alterações na hora de urinar. Tá? Sangue na urina? Também, dependendo da profundidade em que essa lesão estiver na bexiga. Tá? Quinta seria a infertilidade, tá? Que é uma das principais causas de infertilidade hoje nas mulheres, de modo geral, é a endometriose. Tá? Então, a endometriose altera a fertilidade de muitas mulheres. Não são todas as mulheres que têm endometriose que vão ter infertilidade, tá? Mas das que têm infertilidade, mais ou menos 40% a 50% delas têm endometriose associada. A mulher pode não ter nenhum desses sintomas, doutor? Pode sim. Os sintomas são muito variados, depende do estadiamento dessa doença, se é inicial, se é avançada, né? E depende de outros fatores também, tá? Porque a dor nem sempre é reconhecida pela nossa cabeça, né, como uma coisa tão ruim. Então, depende de outros fatores, por exemplo, fatores psicossociais. Da né? resistência à dor. Resistência à dor, no limiar de dor de cada paciente. Né? Mas uma coisa que a gente vê muito associado mesmo é a parte emocional. Tá? Porque se a mulher está sobrecarregada, como você mesmo disse, né, no começo do programa, tem muitas preocupações, isso gera muita ansiedade ou tristeza, alguma coisa assim, a nossa mente vai passar um outro sinal para a gente que a dor às vezes está mais forte do que ela realmente é, tá? Mas a mulher sente essa dor. A gente tem a pergunta de uma telespectadora de São Paulo, Alice Santos, que tem endometriose, me fez essa pergunta no caminho, antes ela sabia do tema do programa de hoje, e ela contou o seguinte, que ela sente dor, essa cólica, fora do período menstrual. Sim. Que disseram para ela, que deram um nome assim, é a dor do meio ou dor da ovulação, Tá. que é uma dor que ela sente
mais ou menos uns 15 dias depois da menstruação. Sim. É uma característica de dor de endometriose, doutor? Ou é outra coisa? Olha, a dor da ovulação não precisa ser especificamente da endometriose. Aí vai depender se essa dor é pontual, é só naquele momento, ou se a dor perdura praticamente o ciclo inteiro. Uma sexta característica dos sintomas da endometriose é a dor pélvica crônica, tá? Que é uma dor contínua, diferente, um pouco diferente da cólica menstrual e que não tem correlação com a menstruação, tá? Mas que está muito associado. Por quê? Às vezes a dor está no útero, está no ovário, está no intestino, está na bexiga e também pode estar no músculo, tá? Nos músculos da pelve. Essa mulher que passa a sentir dor muito intensa todo mês, às vezes por proteção, tem uma contração, tensiona a musculatura da pelve. Mesma coisa quando a gente tem dor no ombro, porque está muito tenso, tá? Então, a tensão constante dos músculos da pelve pode gerar uma dor crônica, tá? Agora, em relação à telespectadora, pode sim ser a dor da ovulação, mas isso não necessariamente é específico da endometriose. A ovulação traz dor? Eventualmente. Tá. Não são todas as mulheres que sentem dor na ovulação, tá? A maioria não sente, mas pode sim. Na ovulação, quando é liberado o óvulo, às vezes tem um pequeno sangramento e aquilo lá irrita um pouquinho a barriga. Inclusive, ela me contou que a dor é nas costas. Ela sente a dor na lombar. Uhum. Pode ser também só por conta da ovulação ou aí já está misturando? Pode ter outros fatores também. Tá. Né? Por quê? Porque a inervação da pelve não necessariamente mostra onde está a dor. Então, a dor pode estar... o problema pode estar no útero, mas refletir na região lombar também, porque os nervos da pelve também passam para a região lombar, tá? Para a região sacral. Então, às vezes fica difícil diferenciar até de onde está vindo a dor. Que é uma dor tipo visceral que a gente fala, que a gente não consegue determinar exatamente onde está. De onde ela vem. Exatamente. Os sintomas estão associados, doutor, ao grau da endometriose e à gravidade dela? Geralmente sim. Pacientes que têm endometriose mais avançadas, geralmente têm mais sintomas e sintomas mais intensos. Mas isso não é uma verdade absoluta. Então, a gente vê, eventualmente, pacientes que têm endometriose muito avançada, mas que não têm um sintoma proporcional à doença que ela tem, tá? Por outro lado, tem pacientes que têm endometriose inicial, muito pequena, mas tem muita dor, né? Então, tem outros fatores que vão mostrar para a paciente ou passar para a paciente os sintomas dessa doença, tá? Então, não é uma regra, sim, que a paciente com uma doença mais avançada vai ter mais dor, mas isso não é uma regra absoluta. Tá bom? Como é a classificação de gravidade da endometriose? Se é assim que a gente pode dizer, leve, média e intensa? Isso. Existe uma classificação da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva que classifica a endometriose em 4 graus, tá? Dependendo da extensão dos órgãos que ele está comprometendo e da quantidade de aderências que é encontrado na pelve numa cirurgia para endometriose, tá bom? Então, ele vai desde grau leve para moderado, moderado e grave. Tá? Então, existe sim um estadiamento em relação à gravidade dessa doença. Tá? Como é a relação da endometriose com a infertilidade? Por que a infertilidade é tão comum em mulheres que têm endometriose? Tá. A endometriose provoca uma inflamação crônica na pelve, né? Essa inflamação muitas vezes gera aderências entre os órgãos. Tá? Então, por exemplo, aderência do útero com o ovário, do ovário com a trompa. Aderência, ele fica grudado. Os órgãos internamente na pelve ficam grudados. Tá? Quando existe essa aderência, né, quando os órgãos estão grudados, eles perdem parte da função. Tá? Então, se o óvulo é liberado no ovário, a trompa, se estiver grudada, ela não vai conseguir pegar o óvulo. Entendeu? Então, esse é um dos fatores, uma alteração da função das trompas. Tá? Outra questão associada à infertilidade com a endometriose é que a inflamação crônica pode alterar a capacidade do endométrio receber o embrião. Tá? Então, às vezes, a trompa está normal, mas a inflamação crônica promovida pela endometriose altera a capacidade do embrião grudar no endométrio. Tá? E, com isso, tem uma dificuldade maior para engravidar. E muitas vezes é uma mulher que não sente nada e que fica tentando engravidar e não consegue e nem desconfia que tem endometriose. Nem desconfia. E muitas vezes nem os exames mostram. Então, essa é uma outra dificuldade da endometriose. A endometriose inicial, né, geralmente não tem... Não aparece em exame nenhum? Alguns exames bem específicos eles podem aparecer. Tá? Mas a endometriose muito inicial, às vezes só a laparoscopia, que é uma cirurgia minimamente invasiva, para detectar e tratar. E são essas pacientes que têm endometriose mínima e bem inicial que têm o maior benefício para retorno da fertilidade.
Tá? Os estudos mostram que essas pacientes, quando operam e tiram a endometriose, melhoram a fertilidade. As que têm endometriose muito avançada, às vezes já tem uma sequela causada pela endometriose e não necessariamente a cirurgia vai conseguir reverter o quadro da infertilidade dessa paciente. Bom, e a gente percebe o quanto é importante que esse diagnóstico seja feito o mais rápido possível e o tratamento também seja seguido. Diagnóstico, doutora, o senhor falou sobre um monte de sintomas, um monte de causas. Como é que o médico faz a confirmação, então, da endometriose? Tá. Primeiro de tudo, começa com a conversa no consultório, né? É importante estabelecer todos os sintomas que a paciente tem. Como que é esse sintoma, quanto que dura, onde que fica a dor, porque com isso a gente consegue imaginar os locais possíveis da endometriose. Segundo, a gente vai para o exame físico. No exame físico, para uma endometriose avançada, muitas vezes a gente consegue sentir no exame ginecológico uma nodulação que é bem dolorida e que reflete o mesmo tipo de dor que ela tem na menstruação ou durante a relação sexual, por exemplo. Tá? Então começa daí. A partir da suspeita, a gente pede os exames específicos. Tá? Os dois principais exames de imagem que vão falar para a gente a suspeita maior ou não de endometriose são a ressonância magnética, tá? Mas que tem que ser feito de uma forma apropriada para a endometriose. Né? Tem que ser um preparo específico, específico, então. Sim. Então, o laboratório tem que saber que essa paciente tem suspeita de endometriose, que aí eles vão fazer um preparo específico, tá? E o segundo é uma ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal, tá? Também para poder identificar essas lesões, principalmente no intestino, tá? Eles são equivalentes em termos de sensibilidade, tá? Os dois não tem muita diferença, não existe muita diferença entre os dois para fazer o diagnóstico dessa doença, tá? Bom, o doutor falou aqui já algumas vezes, já fiquei pensando nisso, sobre cirurgia para endometriose. Será que é o único tratamento? Funciona? Para quem quer cirurgia? Quais são as outras opções? Um monte de pergunta para responder, ele vai falar sobre tudo isso na continuação da nossa conversa. No nosso próximo bloco a gente começa a falar sobre tratamento para a endometriose. Você, mulher que nos assiste, tem dúvidas sobre o assunto? Mande para a gente, nosso telefone está à sua disposição, 0310 07 940. Peço licença ao nosso convidado por um instante, porque nos aproximamos já do nosso momento de estudo e prece aqui na programação da Boa Vontade TV. Já contei para você e você já sabe, está sempre na nossa audiência. De hora em hora, nós temos este hábito de meditar, de orar, rezar, chame da forma como se sente mais à vontade. E é um instante em que nós, acima de tudo, promovemos a saúde, porque essa é a compreensão de saúde e qualidade de vida que nós temos aqui. Equilíbrio entre espírito, corpo e mente. Então nós vamos agora, todos juntos, promover a saúde completa para nós e para a nossa família. Muitas vezes, diante de um desafio de saúde que dura muito tempo ou que a gente não consegue resolver, vencer aquele problema, a gente acaba entrando em desespero ou não dando mais atenção àquilo, perdendo a esperança, deixando de fazer o tratamento. Mas nós temos aqui, numa passagem da Bíblia Sagrada, um exemplo que mostra como é que deve ser a postura de quem enfrenta um desafio e mostra que nunca é em vão essa perseverança. Nós vamos ao Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 5, versículos de 25 a 34. Um estudo que na Boa Vontade TV é feito sempre em espírito e verdade, à luz do novo mandamento do Cristo de Deus. Nós vamos hoje estudar a passagem, a cura de uma mulher enferma. Grande multidão seguia Jesus, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e procurando tratamento com vários médicos, tendo investido tudo quanto possuía, sem contudo nada a aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama do Cristo de Deus, vindo por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia consigo: se eu apenas tocar as suas vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada de seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra virtude, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe seus discípulos:
Mestre, vês que a multidão te comprime e perguntas quem tocou nas minhas vestes? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, ciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante do divino amigo e declarou-lhe toda a verdade. E o Cristo lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Este é um exemplo de perseverança. Uma mulher que por 12 anos procurou tratamento para a sua doença. Tentou várias diferentes tentativas, alternativas, não teve sucesso, continuava piorando. Ela podia ter desistido, podia ter parado de lutar. Mesmo assim, investiu tudo o que tinha, continuava procurando ajuda, continuava procurando outros especialistas e não desistiu. E então procurou Jesus, conhecendo toda a trajetória do Mestre de Deus que promovia tanta renovação, foi também ao encontro dessa renovação. E pela fé que apresentou, a fé realizante, como nós acreditamos, que foi exemplificada nessa história, conseguiu alcançar o seu objetivo. Essa mesma postura que nós devemos ter, continuar lutando, confiar no amparo divino, sim, por isso fazemos as nossas preces, as nossas orações, mas precisamos transformar isso em atitude, em mudança, em prática diária, no bem. E é por isso que nós devemos agir com fé realizante. Vamos agora, neste momento de estudo e prece, nos fortalecer para isso, para identificarmos em nós esta capacidade de resistência, de perseverança, de transformação. Quem nos conduz agora neste momento é o jornalista Paiva Neto, que traz uma mensagem dedicada a você e a sua família. Vamos acompanhar estas palavras de paz. São 60 anos de comunicação 100% Jesus.